Bom, pessoal, nós vamos fazer o comentário sobre o exercício da semana, sobre o assunto que vocês estudaram nessa semana, que é tipos de sujeito. Aqui no início do exercício nós apresentamos a música Borboletas, da dupla Vitor e Léo, e aqui você tem a opção de ver a letra, também você tem a opção de assistir ao vídeo. Então só é clicar no link aqui do vídeo que ele reproduz aqui a música para você poder assistir também ao vídeo. Primeira questão, analise o verso a seguir. Percebo que o tempo já não passa. O sujeito aparece claramente na oração? Vamos analisar o seguinte. Primeiro nós vamos observar o verbo aqui percebo. O sujeito é quem está diretamente ligado a essa ação de perceber. Ou seja, se percebo, quem percebe sou eu. Eu percebo. A palavra eu não está aqui. Então, ele não aparece claramente. Você deveria marcar a opção não. No verso, percebo que o tempo já não passa, o mesmo verso, é possível identificar o agente da ação verbal expressa pela palavra destacada, no caso percebo. Quem percebe que o tempo já não passa. É possível perceber que alguém percebe? Sim, eu percebo. Então, quem é o agente? Sim, o agente é eu. Terceira questão. No verso, percebo que o tempo já não passa, o mesmo verso ainda está sendo analisado. Como é classificado o sujeito? Como nós vimos no assunto, quando só temos um núcleo no sujeito, no caso aqui eu, ele não aparece. Quando o sujeito não aparece, mas é possível identificá-lo, nós vamos identificá-lo como sujeito oculto. No trecho, você diz quem é o sujeito. Como podemos classificá-lo? Você diz. Diz é um verbo. Nós só temos aqui, estamos dizendo algo sobre alguém. Quem diz? Você. Então, o sujeito é você. Essas duas primeiras opções aqui e a última estão descartadas. Então, você aparece claramente. Então, é sujeito simples ou composto. Como só tem você, um núcleo só, é sujeito simples. Então, marcaremos esse aqui. O sujeito é você, podemos classificá-lo como simples. Quinta questão, leia este verso. Borboletas sempre voltam. O sujeito dessa frase é simples. Borboleta. Na frase Vitor e Léo cantam muito bem, qual o sujeito? Como ele se classifica? Vitor e Léo cantam. Então, quem pratica a ação de cantar é o sujeito. No caso aqui, Vitor e Léo, nós temos dois núcleos. Um núcleo é Vitor, o outro núcleo é Léo, por isso, sujeito composto. Na frase, o seu jardim sou eu, qual o sujeito? Como ele se classifica? O seu jardim sou eu. Eu sou o seu jardim. Se nós colocarmos a frase no seu sentido normal. Eu sou o seu jardim. Então, o correto aqui é quem é o sujeito? Eu. Sujeito simples. Essa frase não está na ordem normal. Ela está na ordem inversa. Na ordem normal, o sujeito vem antes do predicado. Na ordem inversa, isso muda. Isso pode acontecer. Oitava questão. Na frase estou amando alguém, qual é o sujeito? Como ele é classificado? Estou amando alguém. O sujeito não aparece, mas dá para perceber que ele existe. Eu, novamente. Então, eu, sujeito oculto. Nona questão, na frase as borboletas e as flores enfeitam o jardim, quem é o sujeito? Como se classifica? As borboletas e as flores. Nós estamos falando aqui sobre elas. Então, as borboletas, um núcleo, flores, outro núcleo. Nós temos mais de um núcleo, sujeito composto. As borboletas e as flores é o sujeito,
e ele é classificado como sujeito composto. Aqui está a primeira parte do exercício. Terminado aqui, a gente vai para clicar nesse botão Next, ou seja, próximo, né, traduzindo para o português. E aí vamos continuar a responder o exercício. E aí nós temos uma tirinha em que um homem entra e diz: "Oh não, fui assaltado. Levaram tudo, todos os móveis, o som, que placa é essa aí? Ah, eu me mudei daqui ontem." Ele se dá conta, né, que tinha mudado e colocou a placa de aluga Chaves com zelador. Colocou a placa de aluguel lá no apartamento. 10ª questão, observe as frases: fui assaltado e eu me mudei daqui ontem. Os sujeitos das duas frases recebem a mesma classificação. Nesse caso aqui, na primeira, fui assaltado, o sujeito não aparece, mas nós sabemos quem é. Eu. Então, o sujeito oculto. Nessa aqui, eu me mudei daqui ontem. O sujeito é eu, mas ele aparece. Então, eles são classificados da mesma maneira? Não. Um é sujeito oculto, outro é sujeito simples. Qual é o sujeito em que foi assaltado? Como ele se classifica? Como nós vimos, o sujeito é eu e ele se classifica como sujeito oculto. 12º, qual é o sujeito em eu me mudei daqui ontem? Como se classifica? Vimos essa também. O sujeito é eu, se classifica como sujeito simples. 13º, releia a tirinha com atenção. Por que o homem acha que foi assaltado? Porque levaram todas as coisas? Porque ele viu a porta aberta? Porque ele não viu a televisão na sala ou porque ele encontrou o apartamento vazio? Naturalmente, é essa aqui. Ele encontrou sem nada no apartamento, ele achou que tivesse sido assaltado. Antes de ler o último quadrinho, o que você imaginou que poderia estar escrito na placa? Essa aqui é uma resposta pessoal. Então, eu não preciso dar uma resposta correta. É o que você imaginou. E a última questão, no que consiste o humor da tira? A graça da tira? Em um homem ter sido roubado? Em um homem encontrar uma placa no lugar dos móveis da casa? Em um homem se esquecer de que tinha se mudado? Ou em um homem ter entrado na casa errada? Isso aqui. Ele se esqueceu de que tinha se mudado. Terminado tudo, eu clico aqui em Submit, que vai terminar de responder a esse exercício e dar a sua nota. Só que essa questão aqui está marcada como uma questão obrigatória, eu tenho que responder. Então, antes de ler o último quadrinho, o que você imaginou que poderia estar escrito na placa? Vamos colocar algo aqui como mudamos, tá? Alguma coisa assim. E aí nós clicamos em Submit. Mantemos aqui em português. Sua resposta foi gravada. Ver pontuação. Então aqui, total de pontos 14 de 14. Todas as questões corretas. Essa deve ser a resposta após você fazer o teste. Então, fazendo o exercício, depois você confere todas as suas respostas. O que estiver errado vai estar de vermelho e o que estiver verde vai estar, o que estiver certo vai estar de verde. Onde você errar vai aparecer embaixo qual é a resposta correta. Obrigado pela atenção. Na próxima aula a gente faz mais um vídeo.